4 atitudes estranhas de Alexandre de Moraes durante o governo Bolsonaro. Bem-vindos ao canal Fatos Conservadores. Meu nome é Walter, sou escritor cristão conservador e estou aqui para conservar os fatos e destruir as narrativas. Os fatos apresentados aqui são feitos do ponto de vista de um cristão conservador, mas todas as pessoas serão respeitadas, desde que defendam educadamente seus pontos divergentes. Dado o aviso, vamos ao vídeo. Parece que este canal está em uma série comemorativa do Xandão. Semana passada falei sobre como este cidadão foi o responsável pela morte do Clériston. Desta vez, irei denunciar outras atitudes estranhas, para não dizer outra coisa, que este novo governante do país tem feito durante os últimos anos. Coincidentemente durante o governo Bolsonaro e apenas contra ele e quem esteja com ele. Então fique aí com 4 atitudes estranhas de Alexandre de Moraes durante o governo Bolsonaro e julguem por si mesmos se foram corretas ou não. Impediu a nomeação de Bolsonaro do superintendente da PF. A nomeação do superintendente da PF, dentre várias outras nomeações, é prerrogativa exclusiva do presidente da República do Brasil. Mas parece que o Xandão não concorda. Afinal, ele suspendeu a nomeação do delegado Ramagem para diretor da PF que Bolsonaro fez. Mas como assim? Onde o Xandão estaria errado em impedir isso? Irei então demonstrar os motivos que o Moraes usou para justificar e impedir a nomeação de Bolsonaro e demonstrarei como cada um deles não justifica de forma alguma a atitude dele. Abre aspas. O ministro afirma que o Poder Judiciário pode impedir o Executivo de descumprir princípios constitucionais básicos, inclusive nas nomeações para cargos públicos que devem observar os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e do interesse público. Fecha aspas. Mas onde o Bolsonaro feriu algum destes princípios mencionados? Moraes continua. Abre aspas. Numa análise inicial, o ministro afirma que por não terem sido observados esses mesmos princípios, é provável e viável a ocorrência de desvio de finalidade do ato presidencial de nomeação do diretor da Polícia Federal, fecha aspas. Provável e viável. Desde quando algo ser provável é motivo para ser considerado como certo? Então, se o juiz acha que é provável que eu vá cometer algum ilícito, então eu devo ser impedido ou até preso preventivamente por causa disso? Repare que em nenhum momento Moraes consegue estabelecer que o Bolsonaro feriu algum destes princípios, ele falou só em probabilidade. Mas ele depois mostrou os elementos que levaram a confirmar isso. Sério? Então continuemos a ler a reportagem. Abre aspas novamente. O ministro observa que na entrevista coletiva na última sexta-feira, dia 24, o então ministro Sérgio Moro afirmou expressa e textualmente que o presidente o informou sobre a futura nomeação de Alexandre Ramagem para a diretoria da PF, para que pudesse ter interferência política na Polícia Federal. Ter uma pessoa do contato pessoal dele que pudesse ligar, colher informações, colher relatórios de inteligência. Fecha aspas. E aqui vemos o pivô da reação do Moraes, Sérgio Moro Iscariotes. O Moraes se baseou na narrativa mentirosa de interferência de Bolsonaro na PF para assumir que o Bolsonaro queria nomear alguém na PF para interferir politicamente nela. No meu livro Bolsonaro não traiu o Brasil desmentindo 22 narrativas, link na descrição, eu refuto esta e mais 21 narrativas ridículas contra Bolsonaro. Se quiser também me ajudar a imprimir este livro, o link também está na descrição. Mas vamos continuar lendo a reportagem. Até aqui é só achismo do Moraes baseado no achismo de Moro, que até hoje nunca foi provado. É achismo atrás de achismo. Abre aspas. Alexandre de Moraes destaca que essas alegações foram confirmadas no mesmo dia pelo próprio presidente da República, também em entrevista coletiva, ao afirmar que por não possuir informações da Polícia Federal, precisaria todo dia ter um relatório do que aconteceu, em especial nas últimas 24 horas. Fecha aspas. Aqui que começam os supostos problemas. Segundo o presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, ADPF, o senhor Edivanir Paiva, na reportagem da Gazeta do Povo mostrada aí na tela, temos que: número 1, abre aspas, a PF não produz relatório de inteligência para o presidente, fecha aspas. Número 2, abre aspas, quando essas informações necessitam de o governo saber para fazer uma prevenção ou para fazer uma articulação de todas as forças, ela vai por meio do SISBIN, Sistema Brasileiro de Inteligência. Chega à ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN faz um relatório e informa ao presidente, explica. Não é a PF que informa o presidente diretamente sobre esses assuntos, completa Paiva, fecha aspas. E, número 3,
Abre aspas. Ainda de acordo com Paiva, o ministro da Justiça e o presidente da República costumam ficar sabendo de operações sensíveis da Polícia Federal, mas apenas após a deflagração, quando não há mais como embaraçar as investigações. Fecha aspas. Ou seja, o Bolsonaro tem sim acesso a informações, mas através da BIM e da PF apenas de forma limitada em operações deflagradas pela PF, onde ele não poderia embaraçar as investigações. Pelas falas do Bolsonaro, há alguma evidência de que ele pediu algo fora disso? Não temos. Duvida? Vamos reler o que Moraes falou anteriormente? Abre aspas. Alexandre de Moraes destaca que essas alegações foram confirmadas no mesmo dia pelo próprio presidente da República, também em entrevista coletiva, ao afirmar que, por não possuir informações da Polícia Federal, precisaria abrir novas aspas do que o presidente falou. Todo dia tem um relatório do que aconteceu, em especial nas últimas 24 horas. Fecha aspas, presidente, e fecha aspas da citação. Bolsonaro só queria um relatório do que aconteceu. Não é especificado do que ou sobre o que. Então isso é vago e pode muito bem se referir ao que Bolsonaro já pode fazer. E na possibilidade remota de Jair querer saber algo que não é legal, não é crime a mera vontade de querer. Seria crime ele efetivamente ter e obter as informações erradas e ou fora de hora certa. Além disso, o próprio diretor da PF, Valeixo, que foi demitido por Bolsonaro e ocasionou a debandada mentirosa de Moro, disse em entrevista que o presidente pode sim pedir alguns tipos de relatórios que envolvam questões estratégicas. Por exemplo, fato este demonstrado pelo jornalista Kim Paim na época. E olha isso aqui, ó. Perguntaram pro Valeixo. Dentro da doutrina da Polícia Federal, o presidente da República pode solicitar relatórios de inteligência? Pode? E ele respondeu, o Valeixo respondeu, ó. O presidente eventualmente pode solicitar tais relatórios, quando envolver questões estratégicas que envolvam a tomada de decisões, como por exemplo, em questões que envolvam questões de repercussão nacional. O que também é feito por outros órgãos, como a PRF, Forças Armadas e a própria BIM, que é esclarecer que, nesse caso, apesar de envolver informações reservadas, não se trata de matéria. Vocês estão vendo aí. E ainda fala que Bolsonaro, se ele quiser, ele tem direito sim de pedir alguns relatórios. Mas continuemos com a reportagem. Abre aspas. O ministro Alexandre cita a declaração de Sérgio Moro. Abre novas aspas. O presidente me disse mais de uma vez expressamente que queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, colher informações, colher relatórios de inteligência, seja diretor-geral, superintendente, fecha aspas do Moro e fecha aspas geral. De novo, os relatórios de inteligência seriam dados pela BIM e alguns Bolsonaro poderia obter, segundo o Valeixo mencionou anteriormente. Então Bolsonaro estaria chovendo no molhado, pois ele já teria isso se quisesse. Mas há a possibilidade de que o diretor da PF não estava repassando as informações que o presidente pode saber para a BIM, o que é reforçado pelo fato do antigo diretor Valeixo ter sido indicado pelo próprio Moro, que dispensa comentários. Mas, de qualquer forma, nada é provado aqui, nem para um lado nem para o outro. Ainda. Fiquem atentos. Continuemos por hora. Abre aspas. O ministro do STF citou também a declaração do presidente Jair Bolsonaro no mesmo dia. Abre aspas. Eu sempre falei para ele, Moro, não tenho informações da Polícia Federal, tá ok? Eu tenho que todo dia ter um relatório do que aconteceu para essa questão em especial nas últimas 24 horas, para poder bem decidir o futuro dessa nação, tá ok? Fecha aspas para Bolsonaro e para o resto da citação. Mesma coisa de antes, mas com outras palavras. Nenhuma informação nova ou prova foi dada até agora. Continuemos. Abre aspas novamente. O ministro Alexandre de Moraes menciona então a reportagem do Jornal Nacional, que divulgou a conversa entre Moro e o presidente, ocorrida na véspera por WhatsApp. O ministro afirma que, em tese, essa conversa indicaria como uma das razões para a troca da direção da Polícia Federal a insatisfação presidencial com a existência de um inquérito no Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Ahá! Uma nova informação. A conversa de Moro com Bolsonaro falando da necessidade de troca do diretor da PF por causa do inquérito ilegal do STF, aquele das fake news, feito, não me canso de frisar, ilegalmente pelo STF para atacar um suposto gabinete do ódio existente no governo Bolsonaro, o qual nunca foi provado e foi usado como pretexto para realizar uma série de buscas e apreensões da PF em casas de deputados e influenciadores bolsonaristas. Ou seja, esse inquérito ilegal
estava utilizando a PF para satisfazer os desejos de Moraes em perseguir estas pessoas, já que não havia prova ou crime existente que justificasse realizar buscas e apreensões na casa dessas pessoas. Bolsonaro achava que a PF tinha algo a ver com essa ilegalidade e Moro pontuou que não tinha a ver com PF, e sim com Moraes. Vejam só. Mas continuemos. Abre aspas. Na segunda-feira 27, o presidente tinha afirmado em uma rede social que a Polícia Federal faz parte do sistema de inteligência e que seu acesso a documentos da PF estava sendo dificultado. A Polícia Federal, por força da Lei 9883/1999 e decretos 4386/2002 e 9881/2019, haja número, é parte do Sistema Brasileiro de Inteligência, tá ok? Que alimenta com informações o presidente da República para tomada de decisões estratégicas. Uma coisa é pedir informações sobre inquéritos sigilosos em curso, o que nunca houve. E outra coisa é ter acesso a conhecimento de inteligência produzido nos termos da lei, o que sempre me foi dificultado, tá ok? Fecha aspas. Eu falei antes neste artigo que, abre aspas para o que eu falei antes, há a possibilidade de que o diretor da PF não estava repassando as informações que o presidente pode saber para a BIM, o que é reforçado pelo fato do antigo diretor Valeixo ter sido indicado pelo próprio Moro, que dispensa comentários, fecha aspas, o que eu falei antes. Esse trecho que acabei de ler da reportagem confirma minha suspeita. Então o que Bolsonaro queria era os relatórios de inteligência aos quais ele tinha direito, e o diretor da PF Valeixo, indicado pelo Moro, estava dificultando isso. Logo, Valeixo que estava errado e o Bolsonaro estava substituindo por isso também. Mas vamos fechar a reportagem antes de dar o veredicto. Abre aspas. Ao fim do despacho em que concede a liminar concedida pelo PDT e suspende a nomeação de Alexandre Ramagem para a Direção-Geral da Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes invoca a Constituição para ressaltar que a PF não é um órgão de inteligência da Presidência da República e que o artigo 144 estabelece que a Polícia Federal exerça com exclusividade as funções de polícia judiciária da União, inclusive em diversas investigações sigilosas. Fecha aspas. Ou seja, o Moraes alega que o Bolsonaro queria transformar a PF em seu órgão de inteligência, mas o que ficou evidenciado é que o Bolsonaro estava tendo dificuldade de obter os relatórios de inteligência que a BIM o fornece através da mesma PF, devido ao mandato desleixado do Valeixo, diretor do PF na época. Além disso, a PF estava trabalhando como um braço armado de Moraes, favorecendo os inquéritos ilegais do STF das fake news e dos atos antidemocráticos, conforme a reportagem prova sem perceber ao tentar defender Moraes. Abre as últimas aspas. Essa é a segunda decisão de Alexandre de Moraes para blindar a Polícia Federal. Grifo meu, ele está chamando isso de blindar a Polícia Federal, mas veja que não tem nada a ver. Volta a citação. Depois que Moro acusou o presidente Bolsonaro de tentar interferir politicamente na PF. Na sexta-feira 24, o ministro determinou a permanência das equipes da Polícia Federal que tocam inquéritos sobre fake news e atos antidemocráticos, que ele, grifo meu, Alexandre de Moraes, preside, apesar da mudança no comando da Polícia Federal, fecha aspas. Ou seja, a conclusão de tudo isso é que o senhor Moraes que quer continuar usando a polícia a favor de seus inquéritos ilegais. Tanto é que ele manteve essa equipe dele que fazia os inquéritos sobre fake news e atos antidemocráticos, como a citação anterior menciona. E isso sem que Bolsonaro nada possa fazer a respeito. Para fechar esta atitude totalmente estranha do Moraes, dois dados importantes para meu ouvinte. Primeiro, o diretor da PF que Moro queria colocar ao invés do Ramagem, que era a opção de Bolsonaro, era o delegado Disney Rossetti, o qual era ligado a quem? Adivinha? Alexandre de Moraes. Que coincidência, não? E segundo, o atual diretor da PF, nomeado em 2023 por Lula, é próximo do próprio Lula, que nem o Ramagem era do Bolsonaro. E agora? Por que o Xandão não interferiu nesta nomeação? Estranho, dois pesos, duas medidas. Mas vamos listar mais estranhices do Xandão, tipo quando ele decretou a prisão de um deputado eleito por suas falas. Abro aspas para a lei que regula a chamada imunidade parlamentar antes de mais nada. Abre aspas, artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Inciso 1. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o STF. Inciso 2. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Fecha aspas. Ok,
Então parlamentares podem falar o que quiserem e desde que não cometam um crime inafiançável, eles não podem ser presos, correto? Segundo o Xandão e todo o STF que o acompanhou, errado. Afinal, Moraes mandou prender um deputado, Daniel Silveira, após este publicar um vídeo bem raivoso contra o Xandão. Walter, mas o Silveira defendeu as 5 destituição de ministros do STF. Ele defendeu o rompimento do Estado de Direito e coisas inconstitucionais. É mesmo? Vamos raciocinar o seguinte. Primeiro, defender ideias que são contra a atual Constituição é crime? Então cadê a prisão de todos os que defendem aborto irrestrito, fora do autorizado pela lei, que é em caso de violação do corpo da mulher e risco de morte da mãe? Cadê a prisão de todos os partidos comunistas, PCdoB e PCO, por exemplo, que pregam a revolução marxista, que prega golpismo comunista? Cadê? Cadê a prisão de quem defende a liberação das drogas, que são atualmente crime no Brasil? Aliás, olha só que interessante, o STF em 2011 liberou a marcha da maconha. Ou seja, se pode marcha da maconha, mesmo o consumo e a distribuição da maconha sendo um crime no Brasil, por que seria crime meramente querer ou propor algo fora da Constituição, como Daniel Silveira teria feito? Segundo, quais foram os crimes do Daniel Silveira? Seria a ameaça, já que ele proferiu ameaças de violência contra Alexandre de Moraes. É essencialmente isso. O resto é diversionismo, invenção de quem considera críticas e oposição ao regime atual do STF como um crime. O crime de ameaça é inafiançável? Não é, segundo a Constituição Federal. Abre aspas, crimes inafiançáveis. Aqueles que não admitem pagamento de fiança para a soltura do preso. São inafiançáveis, entre outros, os crimes dolosos contra a vida, hediondos, de tortura, tráfico de entorpecentes, terrorismo e racismo. A ameaça está neste rol de crimes? Não. Poderia esforçar a barra e enquadrar o vídeo furioso do Daniel Silveira como terrorismo para justificar a ação de Moraes? Não. Pois se fosse assim, o MST, Boulos e todos os outros movimentos sociais, vulgo terroristas, deveriam estar presos na mera menção de invasão e violência que eles fazem muitas vezes, que fizeram, né? Ou seja, a prisão do Daniel Silveira é inconstitucional. Mas isso tudo pode piorar. Lembra que mencionei os inquéritos legais do STF, que são os da fake news e dos atos antidemocráticos? Pois bem, esses inquéritos foram usados como base para esta ação do Moraes, o que reforça ainda mais o caráter legal desta prisão. O STF ainda teve a cara de pau de relativizar a imunidade parlamentar do Silveira. Vejam só o que o Moraes falou em seu voto. Abre aspas. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que a garantia constitucional da imunidade parlamentar material somente incide no caso de as manifestações guardarem conexão com o desempenho da função legislativa ou que sejam proferidas em razão desta, fecha aspas. Primeiro, é evidente para qualquer um que lê o artigo 53 que ele não dá limites na proteção às opiniões de parlamentar fora do cometimento de crime inafiançável. Ou seja, esta relativização é forçação interpretativa do STF, segundo o que se define então como o desempenho da função legislativa. Só o que o deputado faz em sessão legislativa ou sua atuação na sociedade não conta. Veja como esta relativização interfere no real sentido do artigo, que deveria proteger o parlamentar em quaisquer de suas falas. O máximo que poderia acontecer com Silveira será ele ser multado após o próprio Alexandre de Moraes abrir um processo contra ele de ameaça, difamação e talvez calúnia. O resto é puro autoritarismo bem estranho do Sr. Moraes, até porque esta situação ficou bem pior, já que Silveira foi indultado pelo presidente Bolsonaro em 2022. Ou seja, Daniel Silveira deveria estar livre e inimputável após isso. Mas o STF de Moraes fez outra coisa estranha. Eles simplesmente anularam o indulto de Bolsonaro porque, segundo um deles, a ministra Rosa Weber, o benefício foi concedido por simples vínculo de afinidade política e ideológico que é incompatível com os princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade administrativa. Fora os votos de outros ministros que nos dão dó de ter um STF tão politizado que resolve torcer a lei de indulto para manter a perseguição contra adversários políticos. Então tá, o indulto não foi dado porque a prisão foi ilegal, conforme mostrei acima, foi somente porque Daniel Silveira era a pasta do Bolsonaro na opinião unilateral do STF, entendi. Isso dispensa comentários, principalmente quando me defronto com um certo indulto do passado que o STF nunca mais questionou, como o caso do assassino Cesare Battisti. Mas o Battisti não teve indulto, só foi impedido de ser extraditado para a Itália. O Cesare foi condenado na Itália por matar 4 pessoas durante a luta armada na década de 70, condenado à prisão perpétua inclusive. O simples não extraditar de Lula é praticamente um indulto, já que deixou o Cesare livre e solto sem pagar pelos seus crimes aqui no Brasil durante a era PT.
Mas enfim, deixa quieto, vamos resgatar outra estranheza do Sr. Moraes que ocorreu quando ele decretou a prisão de jornalistas. Sim, Moraes fez algo mais digno de ditadura, quer dizer, de governos muito democráticos, segundo o PT da democracia relativa. Ele mandou prender 2 jornalistas de direita, mas que coincidência! Um deles foi o Oswaldo Eustáquio e o outro foi o Alan dos Santos, do extinto Terça Livre. Não vou entrar em detalhes sobre quem foram esses dois, pois o que importa aqui são os fatos relevantes. O fato que interessa é que foram feitas prisões que julgo ilegais, já que foram oriundas mais uma vez dos inquéritos ilegais e inconstitucionais do Alexandre de Moraes, os quais pretendo abordar em outro vídeo, continuação deste. Neste caso foi o inquérito dos atos antidemocráticos. Repare que foram feitas buscas e apreensões na casa do Eustáquio, baseado neste inquérito, e ainda a fala de Moraes é muito comprometedora. Ele alega que existe a real possibilidade de associação criminosa, ou seja, uma mera possibilidade, o que já demonstra o autoritarismo da ação. Não existe margem legal para se fazer busca e apreensão em casas de pessoas baseado em possibilidades subjetivas da cabeça do juiz, mas foi exatamente isso que ocorreu aqui, e pior, baseado em um inquérito que investiga coisas que não são ilegais, que são os tais atos antidemocráticos. Ai, Walter, mas eram atos contra a democracia e... Afinal, quem define o que é contra ou a favor da democracia? Que democracia? É proibido discordar do sistema atual? Todos os partidos que possuem ideias contra a democracia vigente, como os partidos comunistas tipo PCO, já que eles querem a Revolução Marxista de Marx, estão sendo investigados e processados? Não. Ou seja, isso não passa de mera perseguição política oriunda do arbítrio de um único ministro, Moraes. Eu não vou nem mencionar as outras prisões de Eustáquio sofreu, oriundas desta aqui, já que o que ocasionou isto aqui foi tudo ilegal, certo? Agora vamos mencionar o segundo jornalista, Alan dos Santos, que teve um mandato de prisão emitido, mesmo ele estando nos Estados Unidos, além de extradição de volta ao Brasil e inclusão até na lista da Interpol, vejam só. A acusação contra o Alan? Integrar milícia digital. O que significaria milícia digital? Eles não definem, porque não existe esse crime. Isso aqui é derivado do inquérito das fake news, que é de onde o STF e Moraes inventaram a estapafúrdia a ideia de que os bolsonaristas possuem o chamado gabinete do ódio, que seria uma rede que propagaria fake news para atacar instituições, que seria o STF e o Congresso. Curioso que atacar a instituição do executivo, na época representada por Bolsonaro, nunca foi considerado ataque às instituições por esse povo, o que demonstra, além da falta de legalidade desta ideia, uma enorme parcialidade dela. No caso do Alan, ele foi processado baseado em outro inquérito ilegal, o das milícias digitais, oriundo do anterior, mas igualmente ilegal. O Alan dos Santos, assim como o Eustáquio, sofreu perseguição política, mas ele foi mais esperto de ter partido para os Estados Unidos, onde os princípios da liberdade ainda existem. Inclusive, sabe o pedido esdrúxulo de incluir ele na lista da Interpol? Foi negado. Bem feito. Até hoje, em janeiro de 2024, ele continua por lá, mesmo com o desgoverno Lula tentando ajudar Moraes a pegar ele, conforme você pode ver na tela. O Alan dos Santos não está sendo só perseguido politicamente pelo Moraes. Ele teve canais desmonetizados, contas bloqueadas e, como mencionei, pedido de prisão decretado. O jornal dele, Terça Livre, teve que ser encerrado devido aos constantes ataques de Moraes. Ele é mais um perseguido político nas estranhezas do Alexandre de Moraes. Mas se você acha que o Moraes só realizou estranhezas contra jornalistas da direita, não se engane, pois ele também mandou investigar empresários por falas deles em grupos de WhatsApp. Sim, empresários também foram alvos das estranhezas de Moraes. A infeliz coincidência é que estes empresários também são, adivinha, de direita. Mas deve ser só coincidência, certo? Então veja o cenário. Em um grupo privado de WhatsApp, ou seja, não foi em público, um grupo de empresários de direita trocou mensagens entre si, que segundo o Moraes, defendiam golpe de Estado e tinha o potencial de instigar a população e proporcionar condições para a ruptura da democracia, segundo Moraes. Essas pessoas sofreram busca e apreensão em suas casas, quebra de sigilos telemáticos e fiscais e ainda suspensão de contas em redes sociais. Tudo isso devido a postagens em um grupo de WhatsApp e baseados nos 2 inquéritos ilegais do STF, das milícias digitais e de fake news. Como se já não tivéssemos ilegalidades o bastante, tudo isso se baseou em vazamentos, publicados em uma série de reportagens do jornalista esquerdista Guilherme Amado. Ou seja, fizeram tudo isso contra empresários baseados em uma reportagem. Lembrando que reportagens não possuem status de prova no meio jurídico, caso não saibam. Não interessa o que eles falaram no grupo. Não é legal nem constitucional alguém ser preso por meras falas. Ou então deveríamos prender todos os que confessaram querer matar Bolsonaro, que não são poucos, né?
Repare mais uma vez a parcialidade enorme dessas pessoas e como Moraes usa a PF para perseguir politicamente adversários políticos da esquerda. Para fechar com chave de ouro, eis alguns dos tais vazamentos dos empresários aí na tela. Vejam só os criminosos, quantos criminosos com muitas aspas. O que eu vejo aqui são pessoas insatisfeitas com um político criminoso condenado, junto com um partido cheio de corruptos condenados, voltar ao poder, alguns mais irados e defendendo ideias revolucionárias dos quais discordam em gênero, número e grau, mas que são idênticos aos que muitos da esquerda defendem. Se estão errados, esses empresários, por quererem fazer golpe desse tipo, querer algo nunca foi crime, então, de novo, persigam os vários esquerdistas que disseram que iriam matar Bolsonaro e seus aliados, e os partidos que querem revolução armada como PCO. Mas não fazem, seus parciais hipócritas. Pare por um momento e reflita como é absurdo você não poder sequer desabafar em uma rede social privada, sem ter o risco de ser perseguido e preso com o argumento de que você estaria atacando a democracia. Isso aqui é coisa de ditadura, meu caro, e vai se virar contra os não afetados de hoje um dia, esteja certo disso. Para finalizar, Moraes ainda acabou arquivando essas ações, pelo menos para alguma das empresas. Deve ser porque pegou muito mal, né? O curioso é que a Havan, a qual seu dono Luciano Hang é declaradamente bolsonarista, continua sendo perseguida. Tem coisa, né? Mas relaxa, Moraes. Eu reitero que você vai morrer em paz. Ninguém vai te matar, nem eu desejo isso. Não tô sendo irônico, não, é sério. Apenas desejo o seu impeachment legal e sua prisão legal, já que é isso que você merece. E se isso nunca acontecer, eu creio que na outra vida Deus vai fazer um inquérito com decisão monocrática, especialmente contra você, do jeitinho que você gosta. Pode esperar, Xandão, que Deus, ao contrário de você, é justo. Sem mais. E muito obrigado por ter assistido o meu vídeo até o fim. Peço que apoie meu trabalho com sua preciosa curtida e inscrição e comente no vídeo que achou do assunto, com críticas educadas, elogios e sugestões de novos temas para aumentar a relevância do canal, de forma que ele atinja mais pessoas. Desde já, fiquem com Deus e estes foram os Fatos Conservadores, conservando os fatos e destruindo as narrativas.